Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui de novo em mais uma aula para a gente ver um pouco sobre estrutura geológica. Primeiro vamos começar com geografia geral, estrutura geológica da Terra, para depois a gente passar para a estrutura geológica do Brasil, certinho? Então, como essa aula de estrutura geológica, a gente vai falar sobre os seguintes tópicos: a Terra, idade e evolução. Nós vamos falar sobre a teoria tectônica de placas e a teoria da deriva continental. E nós vamos falar um pouco sobre dinâmicas internas da Terra e as dinâmicas externas. Essa aula será dividida em duas partes. Nós estamos então com a primeira parte de estrutura geológica. Vamos lá? Então, a primeira coisa quando a gente vai falar sobre estrutura geológica é que geologia é a ciência que estuda a Terra. Você pensou que era geografia, né? Mas nada disso. Geografia é a ciência que estuda o espaço. Aquela aula de dois tipos de espaço que você já viu aqui com a gente: espaço natural e o espaço geográfico. A geologia é um ramo da geografia que estuda as rochas e a formação da Terra. Primeiramente, para a gente pensar na idade da Terra, a gente tem que falar sobre a teoria da origem do planeta. E a teoria da origem do planeta é uma teoria que ela é chamada de teoria. Primeiro tem uma que é chamada de criacionista. Nós não vamos abordar essa teoria aqui, porque ela é do ponto de vista geológico, mas a formação da Terra é a teoria evolucionista. Também os geólogos chamam de agregacionista. Ou seja, a Terra se formou há 4 bilhões e meio de anos atrás, de agregação de partículas de poeira cósmica resultantes da grande explosão do Big Bang há 14 bilhões de anos atrás. Então, só pontuando uma coisa: a Terra não se formou de uma grande explosão. O Big Bang, o universo, se formou de uma grande explosão. A Terra se formou da agregação de partículas de poeira. A idade da Terra é aproximadamente entre 4,5 a 5 bilhões de anos, né? E por todo esse período, toda essa era geológica, a idade da Terra é dividida. Ela é dividida porque nós não podemos comparar o tempo geológico com o tempo histórico. O tempo geológico é muito mais lento, o tempo histórico é muito mais rápido. Assim sendo, quando a Terra surgiu e ela passou por esse processo se esfriando, acompanhe a setinha aqui, ó. Essa tabela ela deve ser lida de baixo para cima. Quando a Terra surgiu e passou se esfriando, nós chamamos de pré-cambriana. A era pré-cambriana é dividida em períodos arqueozoico e proterozoico. Essa era durou quase 4 bilhões de anos e ela passou sem vida. A vida vai surgir aqui, ó, no final do proterozoico. A pré-cambriana também é chamada de azoica. A sem, zoica, vida. A era fanerozoica é quando começa a surgir aqui, ó, a vida, o éon fanerozoico. Quando começa a surgir a vida, a gente tem a era paleozoica. Paleo significa antiga, zoica significa vida, vida antiga. A vida vai evoluindo e observe aqui, ó, na era paleozoica, cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Desses aqui, importante você memorizar aqui, ó, o carbonífero, pois é aqui que vai se formar as grandes jazidas de carvão mineral do mundo. O cambriano é quando a vida começa a se tornar um pouco mais complexa. Por isso, essa era anterior ao pré-cambriano pode ser chamada de azoica ou
pré-cambriana. A evolução das rochas, dos continentes, chegamos na era Mesozoica, é a era muito conhecida e muito estudada por causa da presença dos grandes répteis. Jurássico, são 3 períodos na era Mesozoica, Triássico, Jurássico e Cretáceo. O filme com maior volume de bilheteria com assunto relacionado a dinossauros é o Jurassic Park. E esse nome é em relação ao período em que os dinossauros dominaram a superfície da Terra. Já na era mais recente, a gente vai ter aqui, ó, a era Cenozoica. Voltando aqui, Paleozoica, vida antiga, Meso é média, vida média, e Cenozoica, vida nova. Então aqui lá no final do Quaternário, a gente já vai ter a presença do homem na superfície da Terra. Então a primeira coisa a entender é isso. A Terra tem entre 4,5 a 6 bilhões de anos de idade. E nesse longo período de 4,5 a 6 bilhões de anos de idade, a Terra passou se esfriando e se formando até chegar à forma como ela está hoje. Assim sendo, a Terra evoluiu basicamente, assim, nessa formação nós temos entre 3,5 a 4 bilhões de anos e a gente ainda está nessa estrutura. Apenas 1% da massa da Terra está solidificada. Isso faz com que o nosso planeta ainda esteja em processo de transformação. Assim sendo, é possível a gente encontrar 3 camadas geológicas na Terra. A crosta terrestre, que vai ser o principal objeto do nosso estudo, onde está o relevo, onde estão as rochas, é crosta terrestre ou chamada litosfera. Litos, sólido, esfera, parte da forma da Terra. A litosfera corresponde à superfície dos continentes e o fundo dos oceanos. Abaixo da litosfera, a gente tem rochas em estado pastoso, ainda não solidificadas. É o manto ou a camada intermediária. Ela também é chamada de lava. Larva não, lava, né? É aquela matéria que sai dos vulcões. E na parte interior da Terra a gente vai ter o núcleo central ou NIF. NIF porque ele é formado de níquel e ferro. A crosta terrestre, ou a litosfera, essa aqui, tem a composição de silicato de magnésio, SiMa, cima. Perdão. A crosta terrestre tem a composição de silicato de alumínio, SiLa, Cial. O manto tem a composição de silicato de magnésio, SiMa, SiMa. E o núcleo, acredita-se que os 2 minerais capazes de resistir sem evaporar a elevadas temperaturas de aproximadamente 6.000 graus no interior da Terra sejam o níquel e o ferro. Por isso ele também é chamado de NIF. Bom, essa litosfera, essa camada externa aqui, ó, ela não é um único bloco de rocha, ela é formada por vários blocos de rochas que se ajustam, que são chamados de placas tectônicas. No mapa ao lado aí você está vendo as principais placas tectônicas. Então são dezenas de blocos de rochas que se ajustam. Em alguns pontos elas estão se separando e outros pontos elas estão se chocando. Já já a gente explica o motivo dessa separação. O primeiro cara que falou sobre isso, sobre essas placas tectônicas, na verdade sobre o primeiro grande estudioso sobre a litosfera foi o alemão Alfred Wegener. Alfred Wegener, ele foi criador da teoria da deriva continental. Wegener
logo no começo do século XX, acreditava que todos os continentes estavam unidos e posteriormente se separaram, né? Então nós temos aí o primeiro grande cientista a falar sobre esse assunto. A teoria de Wegener afirma que existia um único continente, que ele até desenhou nesse mapa aí, chamado de Pangeia, que significa toda a Terra. Então, todos os continentes estavam unidos em um só, envolvidos por um grande oceano chamado Pantalassa, que significa toda a água. Então você está observando que, com o passar do tempo, esses continentes foram se separando através das placas tectônicas. E essa separação desses continentes se deu para Wegener dessa maneira como está no esquema ao lado aí, ó. As placas tectônicas estão se movimentando e a movimentação das placas tectônicas deu a atual formação dos continentes e que daqui a alguns bilhões e bilhões de anos também terá uma composição de forma diferente. Bom, Wegener, ele usou várias provas ou várias evidências para a sua teoria. Primeiro, quando ele vai estudar aí, principalmente a parte mais no hemisfério sul e alguns países do hemisfério norte, ele encontrou semelhanças rochosas e semelhança de fósseis em diversos continentes do planeta. Assim sendo, então ele chegou à conclusão de que os continentes só podiam estar unidos em um só. A América do Sul, você está vendo, é a costa leste da América do Sul, que é o Brasil, e a costa oeste da África. Foram encontrados fósseis de mesma espécie e mesma composição rochosa, mesma idade mineral. Então aí ele criou essa teoria. Bom, só que Wegener, ele não conseguiu provar como os continentes estavam e por que eles estavam se separando. Porque Wegener não tinha esse dado aqui, ó, que eu passei para vocês, que existia que a litosfera era formada por placas tectônicas diferentes. Esse dado só vai surgir depois da terceira revolução industrial, só lá nos anos 70, só com análise de imagem de satélites, com desenvolvimento de tecnologia, que os cientistas puderam provar que a Terra é formada por diferentes placas tectônicas que se ajustam ou se separam. Nós vamos explicar o motivo da separação e do ajustamento e do choque das placas tectônicas na aula 2. Não percam a aula 2, que fala sobre os agentes internos do relevo. Bom, aí tem as principais placas tectônicas, novamente, um outro mapa com as principais placas tectônicas na superfície da Terra. Note que a placa sul-americana e aqui, ó, nós temos a placa sul-americana, tá vendo a setinha aí? Onde está localizado o Brasil e a América do Sul está todo nesse bloco de rocha. Parte do Oceano Atlântico está todo nesse bloco de rocha. Outra parte do Oceano Atlântico está na placa africana e todo o continente também na placa africana. Então, isso é uma placa tectônica. O Brasil se separa da África cerca de 9 a 11 centímetros por ano. Bom, e por que as placas se movem? Elas se movem porque o magma, a camada intermediária, ele aquece em contato com o manto e ele gera uma célula convectiva, vai formando, olha aí, ó, acompanha a setinha na tela aí, vai formando uma imensa roda por debaixo das placas que estão boiando. As placas tectônicas, os blocos de rocha sólida, estão boiando sobre o magma. O magma é um grande oceano de lava, né? Então, essa camada intermediária, o manto. E por isso, você está vendo, em alguns pontos, uma placa tectônica indo para um lado
acompanha a setinha, ó, essa placa tectônica está vindo para cá e essa outra placa tectônica está vindo para cá. Como a Terra é esférica, se as placas se separam de um lado, de outro elas se chocam. Quando essa placa se choca, está vendo a setinha aqui? Olha atenção no vídeo aí. Quando uma placa se choca com a outra, ela forma grandes dobramentos chamados dobramentos modernos. Vamos aprofundar mais à frente ainda, tá? Então, nesses pontos nós temos 3 limites de placas. As placas podem ser divergentes quando elas estão se separando, a direção é divergente, ou seja, cada uma indo para um lado. As placas podem ser convergentes, ou seja, quando elas estão se chocando, ela é chamada de convergente. Nas placas, nos lugares de limites convergentes, nós geralmente temos dobramentos modernos ou as grandes cadeias de montanha, como os Alpes, como a Cordilheira dos Andes, como a Cordilheira do Himalaia. E nós temos os limites transformantes. O que são os limites transformantes? São aqueles pontos em que a Terra, as placas tectônicas não estão se chocando, não estão se separando, elas estão apenas juntas, encaixadas, sendo levadas pela mesma corrente de magma. Então elas se esfregam umas nas outras. E o que acontece com esse resultado do ajuste das placas? Com esse resultado de uma placa esfregando na outra? Sim, nós vamos ter os terremotos ou os abalos sísmicos, que também a gente vai explicar na aula 2. Bom, tudo isso, nós estamos falando tudo isso para explicar para você o que é relevo. O que é relevo? Relevo são as desigualdades que existem na superfície da Terra. A superfície da Terra, de uma imagem de satélite, parece lisa como uma casca de ovo. Mas é porque a superfície da Terra, 2/3 da superfície da Terra é coberta por água, é coberta por oceanos que estão no mesmo nível de altitude. Assim sendo, relevos são as desigualdades existentes na superfície da Terra. E essas desigualdades Essas desigualdades apresentam-se como diferentes formas, que nós chamamos de formas de relevo, como montanhas, planaltos, planícies, vales, depressões, tá? Então, isto é relevo. Relevo são as desigualdades que existem na superfície da Terra. Continuando aqui, ó. O relevo ele é formado por 2 agentes. 2 forças estão no eterno combate. Os agentes internos do relevo, ou agentes endógenos, são vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico. Esses agentes, eles são os formadores do relevo, são as forças internas do relevo. O outro agente, a aula 2 é para falar sobre esses agentes. O outro agente são os modeladores do relevo, são os agentes externos ou exógenos. São aqueles que formam o relevo, são aqueles que transformam o relevo. Vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico são agentes internos. Os externos são intemperismo. O que é intemperismo? Ação da natureza, intempere. Ação do vento, ação da chuva, ação do clima, da umidade, da temperatura, da pressão. Então, vulcanismo, tectonismo, agente interno, e intemperismo, agente externo. Formam aí a sedimentação, as bacias sedimentares. Certinho, pessoal? Então, olha, esse é o fim da nossa primeira parte. A nossa segunda parte a gente vai
focar nos agentes do relevo e nos tipos de rochas que a gente encontra. Belezinha? Obrigado, até o nosso próximo encontro. Professor Rocha saindo e pedindo para vocês estudarem bastante. Até mais, pessoal!